Bom, bom, olá pessoal, tudo bem? Hoje é o 28º dia do nosso CV Connect Esportes, falando, claro, obviamente nessa primeira parte do jogo do terceiro lugar, em que a Croácia venceu o Marrocos por 2 gols a 1, diferente do que nós havíamos é, planejado, falado ontem. A Croácia hoje jogou um futebol que nós esperávamos que a Croácia jogasse ao longo da Copa inteira. Hoje a seleção croata foi aquela seleção que a gente esperava ver mais vezes na Copa, né? Mais proativa, mais para frente, conseguiu fazer um gol logo no começo do jogo, logo no começo do jogo com Gvardiol, Gvardiol, não é Gvardiol como a transmissão falou, é Gvardiol. E logo na sequência tomou um empate de Marrocos, Marrocos bem abaixo do que foi durante a Copa inteira, né? Hoje a equipe de Marrocos, é claro, acontece, se é futebol, tem dias que você não joga bem mesmo, né? E hoje a equipe de Marrocos não jogou bem, não esteve, é, não esteve à altura do que foi a campanha de Marrocos ao longo dessa Copa do Mundo. Marrocos empatou o jogo logo na sequência, só que aí a Croácia fez o segundo gol, mas para o caminhar do, do primeiro do final do primeiro tempo, é um belíssimo gol lá do Orsic que fez um chute que a bola bateu na quina da trave e entrou na na parte de cima do gol, e simplesmente a Croácia fez o 2-1. E no segundo tempo, muita reclamação marroquina em cima do árbitro. Acho que tem algumas que tem alguma reclamação satisfatória, algum tipo de razão, mas não a ponto de desmerecer a vitória da Croácia no jogo de hoje, né? Acho que a Croácia não é uma boa terceira colocada por tudo que fez no campeonato, mas hoje, pelo que fez no jogo de hoje, mereceu ganhar. Infelizmente, futebol é o dia, não é o conjunto da coisa, né? E Luka Modric se despediu na Copa do Mundo com a medalha de bronze, o que para ele, na carreira dele, é algo extremamente honroso, né? Então, eu acho que não tem muito a comentar sobre esse jogo. O que tem mais a comentar é sobre um Marrocos que a gente não viu durante a Copa, um Marrocos que parecia é, desnorteado por conta da derrota para a França, né, do jeito que foi. O Marrocos muito superior à França, mas a equipe francesa em dois lances ali conseguiu resolver a parada. E uma Croácia que parecia jogar mais leve, sem uma preocupação, é, sem uma preocupação muito grande, sem uma, como é que fala, sem aquela, aquele tatiqueio, sabe? Jogou mais solto, parece que jogou dessa forma e simplesmente levou a melhor hoje. Bom, estamos aqui com o Thiago Saraiva, que está ali com a nossa veneziana verde itinerante, mais uma vez, né? Aliás, foi um auge aqui do nosso programa, né? E, enfim, Thiago Saraiva vai falar com vocês aí o que ele achou desse terceiro lugar, dessa decisão de terceiro lugar da Copa. Fala aí, Giovanni, Saraiva. como lançado aí por você, o bordão aí já tá pegando o cara da janela verde, né? Já estamos ficando É, conhecido aí como o cara da janela verde. Ô, Giovanni, você falou o que foi o jogo hoje perfeitamente. O time de Marrocos parece que ter sentido mais a derrota na semifinal. Fez uma bela Copa do Mundo, enfrentou grandes adversários e acabou vencendo, né? Empatando com a própria Croácia lá no começo, no jogo que a gente chamou de jogo do travesseiro. sim, Depois enfrentou a Bélgica, que era a atual terceira colocada. Depois passou por Espanha, que é uma campeã mundial. E depois por Portugal, nas quartas de final, que tem grandes jogadores, inclusive Cristiano Ronaldo na sua última participação em Copas do Mundo. Então, o que a seleção de Marrocos
conseguiu fazer durante essa Copa é inquestionável. Foi uma coisa muito bonita o que a seleção conseguiu fazer para escrever de vez seu nome na história da Copa do Mundo e fazer história no continente africano com uma seleção aí mais longe. O abatimento pela derrota na semifinal hoje ficou mais evidente para a seleção de Marrocos, que infelizmente não conseguiu jogar tudo aquilo que jogou nos jogos anteriores, como você bem disse. Hoje a gente viu uma seleção um pouco mais abatida, um pouco mais cansada, né? Já tinha, como não conseguiu vencer a semifinal, já tinha um pouco que entregue ao cansaço, um pouco desmotivada, talvez para esse disputa de terceiro lugar, mas já tinha feito a sua história na Copa do Mundo e marcou aí para todas as Copas do Mundo a presença da seleção africana na semifinal de Copa do Mundo e que venham muitas outras seleções de Marrocos aí, né? Que a gente possa falar cada vez mais do continente africano presente aí nas semifinais ou finais, quem sabe até um título mundial nos próximos anos. Em relação à Croácia, foi o oposto. A Croácia, que até então não tinha jogado nenhuma bola na Copa do Mundo, guardou tudo para a disputa de terceiro lugar. A Croácia hoje foi a Croácia, como você também bem disse, é a Croácia que a gente esperava ver desde o começo da Copa do Mundo, mas a Croácia que adotou uma metodologia de jogo, um esquema tático que levou a seleção lá em 2018 até a final da Copa do Mundo e que mesmo sendo um futebol abaixo do esperado e feio, trouxe a Croácia até uma semifinal de novo, mas não foi o suficiente para enfrentar a seleção argentina, que acabou goleando a seleção croata na semifinal e que também, mais diferente de Marrocos, ela não entrou abatida para o jogo de hoje e fez uma bela exibição do time croata como um todo. Tivemos aí Luka Modric jogando muito bem a partida de hoje, Orsic também jogou demais, né? Acabou fazendo um gol que talvez tenha sido um dos mais bonitos da Copa aí também, se não foi o mais bonito, porque aquele chute ali que a bola sobra para ele e ele dá um toque por cima, encobrindo o goleiro, acertar um daquele ali pode ter chutar 30 vezes que não vai acertar de novo, porque é muito difícil você acertar, lógico, no decorrer da partida, um chute igual aquele que ele acertou, um belo gol. E hoje, pelo futebol que foi jogado hoje, embora nossa torcida seja marroquina para essa partida, e ontem a gente falou que se a Croácia jogasse da mesma forma que vinha jogando, ela hoje perderia para Marrocos. Mas hoje, na partida de hoje, o futebol croata mostrou aquilo que a gente esperava e acabou superando a seleção de Marrocos e mereceu sim vencer a partida e terminar com essa terceira colocação. Como você também disse, Giovanni, Luka Modric encerra a sua participação na seleção croata, pelo menos em termos de Copa do Mundo, mas vai embora com a prata para casa e agora um bronze. Muito bom para esse bom jogador, esse excelente jogador que foi esse croata. Em Na relação história. também, sim, ficou para a história. Vamos ter uma dificuldade aí para reposição, como a gente já colocou, que talvez essas duas seleções não figurem aí nas pontas nos próximos anos, nas próximas edições de Copa. Mas, pelo futebol e pelo caminho trilhado, elas têm esse aprendizado, né? Então, elas podem futuramente voltar, quando encontrarem de novo uma geração, voltar a brilhar na Copa do Mundo. Hoje, o futebol croata jogou aquilo que a gente esperava ter visto na Copa inteira e acabou fazendo uma bela exibição e vencendo, sendo merecedora do terceiro lugar, em partes, porque merecedora pela vitória no jogo de hoje, mas não merecedora por aquilo que apresentou na Copa. Se fôssemos dar esse terceiro lugar por mérito, o mérito seria de Marrocos e não da Croácia. Mas pela Certo. partida de hoje, não só pelo resultado, mas pelo que foi apresentado, a Croácia sai com o terceiro lugar. Esse é o tipo de jogo que arrebenta o comentarista, né? O comentarista antes ele comenta, inclusive eu acho que eu tinha até falado aqui do jogo, o último jogo da Croácia eu tinha falado disso, contra a Argentina. O comentarista antes ele prevê o que que vai ser, ele tenta prever o que que vai ser o jogo, certo? Aí ele prevê pelas apresentações passadas.
né? Inclusive o jogo lá da primeira rodada, Marrocos e Croácia. Mas agora, eu acredito que a seleção croata, o técnico, por exemplo, teve mais subsídios, vamos dizer assim, depois de 7 jogos, para analisar e montar uma estratégia em cima de Marrocos do que na primeira, porque na primeira rodada, vamos lembrar que o técnico de Marrocos estava praticamente estreando na seleção de Marrocos. O técnico de Marrocos entrou na seleção em setembro, né? 2 meses só de trabalho, talvez até 1 ou 2 jogos ali de amistosos e Copa. Então, também a gente tem que colocar na balança isso daí também. Mas a Croácia, o campeonato inteiro, ela foi abaixo, muito abaixo do que se pensa da Croácia. Além disso, eu discordo da declaração que o Modric disse, que a gente colocar a Croácia numa prateleira junto com França, junto com Brasil, junto com grandes potências, porque ainda não tem conquistas para isso. Não tem conquistas para isso. Ela tem segundo lugar, terceiro lugar, de 6 Copas que ela participou, ou ela saiu na fase de grupos, ou ela fez os 7 jogos, contando aí com esse terceiro lugar de 98 e com esse lugar de agora de 2022, mas, cara, ainda tá faltando um, um up para botar a Croácia lá em cima. Além disso, é o seguinte, a Croácia agora vai passar por uma renovação. Não se sabe se ela vai chegar na próxima Copa ou se vai chegar em 2030 favorita. Favorita. Então, tem ainda tem ainda passos a trilhar para chegar na prateleira de exigência da França, da seleção brasileira, da Alemanha, da Itália, da, da Argentina. São times que já ganharam muitas vezes a Copa. E amanhã nós vamos ter Argentina e França que vão pela terceira, uma delas pela terceira vez vai ganhar. Vai ganhar. E assim, são equipes que já demonstraram desde anos 80, anos 70 por ali, sua tradição, né? Outras já desde o começo do futebol, né? Tipo a Itália, por exemplo, nos anos 30, ela foi 2 vezes campeã. A seleção brasileira foi 2 vezes campeã entre 58 e 62, 70, né? São três no espaço ali de 4 títulos, no espaço de 12 anos. Então, calma, Modric. Ainda pode chegar esse tempo, mas ainda vai demorar um pouquinho. Agora, com relação a Marrocos, acho que o povo de Marrocos tem que ter orgulho da seleção. Tem que ter orgulho da seleção, porque, querendo ou não, chegou na frente de muita gente poderosa aí. Chegou na frente do Brasil, chegou na frente de Portugal, na frente da Alemanha, na frente da Espanha, né? Então, assim, não é uma campanha de se jogar fora. É que pegou um jogo ruim. E futebol é assim, um dia que você tá ruim, ainda mais no mata-mata, você perde uma medalha de bronze, por exemplo. Mas poderia ganhar também, por exemplo, jogando mal hoje. Poderia ter ganhado. Porque o futebol não é. Vamos tornar-se repetir um pouco, mas futebol não é por mérito, infelizmente. É por quem tem um maior aproveitamento. E a Croácia foi lá, acertou uma cabeçada e um cara de máscara acertou uma cabeçada. É incrível. E acertou um chute lá que só um em 10 talvez acerte. Então, futebol tem esse imponderável dentro do imponderável, né? Meu caro Saraiva, é o Giovanni, seguinte, eu acho que vale para Marrocos a campanha e continuar investindo no futebol. Vai ter o Mundial de Clubes ano que vem lá, de novo, né? Depois de 10 anos, que em 2013 também sediou. E assim vai, o futebol vai crescendo assim. Eu espero que o Marrocos seja um ponto de referência para o futebol africano. Giovanni, você colocou aí muito bem. É, o jogo de hoje, na verdade, foi um reflexo lá da primeira rodada, né? Você colocou muito bem o trabalho de estudo que a comissão técnica fez
em cima do adversário para estar hoje apresentando um futebol diferente, né? Ele viu que se ficasse daquele jeito que ele entrou, do jeito normal que a Croácia jogava, o jogo seria 0-0, porque nenhuma das duas seleções ia se propor, ou então o Marrocos ia bater até furar o bloqueio croata. A gente teria um jogo diferente, talvez. Então ele estudou essa análise aí e hoje entrou de uma forma diferente, uma postura diferente, e acabou vencendo a partida e conquistando. A respeito que você falou também da colocar isso em prateleiras, tudo bem. Croácia foi bem lá em 98, teve uma campanha boa, chegou na terceira colocação, e agora vem, em 2018, de um vice-campeonato e de uma terceira colocação de novo. Eu acho que para a gente falar da Croácia aí, ela teria que, na próxima edição de Copa, figurar em umas quartas, semifinal de novo, para aí sim a gente colocar ela nessa prateleira. Porque agora a gente está tendo um reflexo de uma geração. Como é que vai ser? Vai ter gerações? O futebol está no alto nível lá para manter isso por mais gerações? Ou foi É. só uma geração exclusiva agora que chegou nesse ápice? Então, é essa questão. É diferente do futebol brasileiro, que troca seus jogadores, troca as peças e sempre figura entre os primeiros, assim como a Alemanha, apesar de duas Copas na fase de grupo, e a Itália esse ano também, apesar de não ir, mas é uma gigante que volta com certeza na próxima aí, edição de Copa do Mundo. Então, para chegar nesse ponto de falar que você está entre os grandes, você tem que tornar isso não um acidente, mas tornar isso de uma maneira repetitiva e que seja costumeira. Nós tivemos aí, você muito sabe, como nosso historiador aí de plantão, Sim. quantas vezes a gente teve seleções, por exemplo, a Hungria, Bulgária, outras seleções que chegaram, a Áustria, que chegaram em terceiro, quarto, segundo lugar aí de uma Copa do Mundo, mas que não se mantiveram nesse nível para outras edições. Então, isso aí falar que a Croácia chegou duas vezes, tudo bem, não é um acaso, mas é um resultado de uma geração. Isso vai se perpetuar para mais algumas edições de Copa? Como é que vai ficar isso aí? Porque para você colocar no mesmo nível dessas outras, você tem que ter um nível de futebol que te permita substituir as peças e continuar apresentando um bom futebol. Será que a gente vai ter isso da Croácia? Então, acho que é muito cedo para afirmar alguma coisa nesse gênero. Saraiva, eu estou vendo aqui. O bom de você fazer um programa na internet é que você não precisa pedir para uma pessoa da produção pesquisar para você, né? Estou vendo aqui o seguinte: a Croácia tem 4 milhões aproximadamente de habitantes. 4 milhões. O Brasil tem 215. Para você formar uma equipe, uma seleção, é mais fácil você formar uma seleção num país como o nosso do que num país como a Croácia, por exemplo. Você Se tem que assemelha a pensar que isso? nesses 4 milhões temos mulheres, né? Provavelmente metade homem, metade mulheres. Normalmente é assim, né? E temos crianças e idosos também, né? Então, assim, é um número bem resumido para você poder trabalhar para uma renovação de seleção. Não é, mas é assim. Mas mesmo sendo 55, 45, por exemplo, de mulher, ainda dá mais de 100 milhões de pessoas, de homens. Então, assim, os times vão ter sempre jogadores, sempre. Lembrar que nós temos 800 times no Brasil. 800 times no Brasil. Fora os que vão para fora, né? Fora os jogadores que vão para fora. Então, a seleção brasileira vai ter sempre uma seleção disponível para ela. Diferente da Todo Croácia, né? Porque se você tirar diferente, mulheres, idosos e crianças, não sobra quase ninguém. diferente da Croácia. Inclusive, eu vou falar até aqui, ó, 4 milhões e 74 mil 385 pessoas na Croácia, sendo 51,9% população feminina, 48,1% da população masculina. Ou seja, a população masculina da Croácia é 1.961.000. É coisa de o que mais ou menos 99 milhões a menos que o Brasil.
por aí. Então é complicado, é uma distância abissal. É, não só Brasil, mas, por exemplo, México tem 170 milhões de pessoas. É uma O seleção, México também terá que fazer um processo de renovação, né? também vai ter processo de renovação, mas é mais fácil, porque no México, a outra coisa também, no México, o futebol é a vida do povo. Na Croácia, não, na Croácia, é polo aquático. Não é o Polo forte do aquático país, né? são os esportes de inverno. Então tem essa questão também. E além disso, a liga croata também não é uma liga muito forte, não. Apesar de que nós tomamos gol no atacante do Dinamo de Zagreb, esse foi o único gol de Bruno Petkovic na Copa, só. É, e paramos também no goleiro do Dinamo de Zagreb, que está negociando com o Bayern de Munique, porque o nosso glorioso Manuel Neuer resolveu esquiar e quebrar a perna, né? Então, cara, assim, é difícil você fazer uma geração boa. Vamos pegar como exemplo aí Camarões, por exemplo. Camarões teve uma geração boa em 94 lá com o Milá, com o Song, que era técnico agora. Teve uma geração, para eles, boa e heróica. Só foi ter outra geração boa agora, em 2018. 2018 não, 2022. 28 anos, é isso, 28 anos depois. As outras seleções de Camarões tinham lá o Eto'o, o grande mito, mas não tinha uma seleção, tinha um time de Só um boxe. jogador, né? Não tinha uma seleção de futebol, tinha um time de boxe. É isso. Aí o Uruguai, por exemplo, o Uruguai talvez se assemelhe um pouco mais com a Croácia, né? 3 milhões e poucos, 4 milhões de habitantes. Teve lá a geração entre 30 e 50 e depois não teve mais. Voltou a Teve ter uma boa participação só na Copa de 2010, 2010, né? Com Furlan, 2010. né? Então é um processo lentíssimo para esses países assim. E vamos lembrar que a Croácia herdou o bom futebol da antiga Iugoslávia, né? Porque os outros 6 países realmente só a Sérvia talvez que se assemelhe um pouco à Croácia, mas o resto tem que aprender a jogar futebol de novo. Muito bem, A Sara. Agora, Iugoslávia ainda conseguiu alguns resultados meio mais expressivos, né, o Giovanni? é, Como, como a Iugoslávia, né? quem, peraí, eu não entendi. A Iugoslávia A Yugoslávia, sim, era uma seleção boa, né? era uma seleção boa, nunca ganhou a Copa, né? Até porque perdeu para a Itália, final. Ah, acho que foi em 34 ou 38, uma coisa assim. Perdeu para a Itália e foi até o começo dos anos 80 ali, quando começou a se dissolver. Era uma seleção fortíssima, assim como era a União Soviética, né? Depois virou Rússia e Geórgia e Ucrânia, e aí acabou. Não teve mais futebol. Assim, até tem, né? Porque a Rússia é um país grande, assim como o Brasil, ela consegue fazer gerações aí e tal, mas ainda não consegue ter um nível de jogo parecido ou parecido ou melhor do que gente como Croácia, como Bélgica, que é ali quem disputa com ela. Mas, enfim, eu acho que hoje essa disputa do terceiro lugar já está bem que resolvido. Não foi um terceiro lugar justo pelo conglomerado da coisa, mas eu acho que a equipe de Marrocos merecia mais pelos 6 jogos anteriores que fez. Agora, futebol é isso, é o dia, né? É igual um cantor, por exemplo. O cantor pode fazer um disco maravilhoso e tal, e aí chega no show, não consegue cantar, as pessoas que estão no show lá vão para a rede social, vão chamar o jornalista e dizer, ó, o cara aqui tava bebaço, tava ruim, tava mal. É um dia ruim que você joga a tua carreira fora, né? Assim como o futebol é um dia ruim que você perde
você perde no campeonato. Igual a seleção brasileira, por exemplo, o gol da Suíça, o gol feito em cima da Suíça, desviou na desviou na bunda do jogador suíço e entrou, certo? Contra a Croácia, desviou no joelho do nosso jogador e entrou. É assim, futebol é assim. Pode falar, Ô, Sara. Giovanni, há pouco você falou sobre estatísticas, dá até a impressão que você trabalha com isso, né? Mas deixa isso aí, deixa isso em off. Ô, Giovanni, só para relembrar da Iugoslávia aqui, a Iugoslávia na Eu Copa sou do um Mundo quase de PVC, quase, o cara das estatísticas nossa aí, com só faltam registro os em metro, 95%. autorizado do IBGE com registro em metro. Vamos lá. Pode Ô, ser. Giovanni, em 30, a Iugoslávia foi terceira colocada e em 62, quarta colocada. Ganhou medalha de prata na Olimpíada de 48, 52 e 56, ou seja, é aí três Olimpíadas seguidas, ficando com a segunda colocação. Medalha de bronze em 84 e Eurocopa vice-campeã em 62, em 60 e 68. Então teve aí uns bons resultados até ali pela década de 60. Dali para frente não acabou desempenhando tanta coisa no futebol. Teve Mas problema aí político, né? Aí se já dissolveu, entrou a questão com política. virou, virou outros países. A Croácia, inclusive, era junto com Sérvia. Era, era Sérvia, Montenegro e Croácia junto, era um negócio de Dalmácia, um negócio assim. E aí, em 90, a Croácia se dissolveu e a Sérvia se dissolveram. Virou Sérvia e Montenegro e a Croácia virou um país próprio. Até que nos anos 2000 e alguma coisa, Montenegro se separou da Sérvia e aí virou Sérvia, Montenegro, Croácia, além da Bósnia, além da Eslovênia, além de outros países, Macedônia. Macedônia, Lituânia, Letônia, acho que é isso. A Iugoslávia era grande e se dividiu em 7 países. É isso. O nosso amigo Saraiva é o seguinte. Hoje eu vi uma estatística interessante. Não vou lembrar aqui todas as ligas, mas o número de gols nessa Copa do Mundo feito por jogadores que atuaram em determinadas ligas. Até o jogo de hoje, a Copa do Mundo tem 166 gols. 166 gols. É a quarta Copa com mais gols na história. Perde para a Copa aqui no Brasil, que foi 171, e para a Copa aqui no Brasil em 2014, tá? Em Em 94, os Estados Unidos, não, 98, na França, fizeram 171 gols também. E o terceiro foi a Copa de 2018, na Rússia, com 169 gols. A Copa desse ano, até o momento, 166, contando já com esses três do terceiro lugar, né? E amanhã ainda tem mais a final, pode aumentar isso aí. Não sei se passa o primeiro lugar, porque para passar o primeiro lugar tem que ser um 3-3, né? Ou então, sei lá, um 6-0 para alguém, eu acho difícil. E o que eu acho interessante é o seguinte, é que desses 166 gols, 38 foram marcados por atletas que atuam na Premier League, campeonato inglês. 22 foram marcados no campeonato por gente que atua no campeonato francês. Tinha 21, aí o cara de Marrocos que atua no Brestois, na França, fez o 22º. E só 2 gols de gente que atua no Campeonato Brasileiro. Adivinha de quem? Rascaeta. De Arrascaeta, fez 2 gols lá contra a Gana, O reserva. o reserva. Só isso. Até porque na É, seleção brasileira só tinha o Pedro, né, que poderia fazer gol. Giovanni, isso aí a gente já colocou em outras edições aqui do nosso canal, falando sobre isso, né? O fortalecimento do campeonato nacional ele é importante. Antigamente a seleção tinha mais facilidade para jogar, dominava e batia mais fácil os adversários, porque você tinha uma base determinada época aí do Botafogo, determinada época aí do Santos, determinada época do Palmeiras.
Ou seja, você tinha boa parte dos jogadores, uma base desses times. Era como se você pegasse um time, um Suns lá de Pelé, de Pepe, e reforçasse ele com alguns atletas. Ou seja, você tinha praticamente aquele esquema tático ali, que já joga aquela formação que jogava junta já. Então, isso facilitava a Justamente. questão de entrosamento. Foi, a gente já falou isso aqui num programa aqui, e falando essa questão do futebol francês, do futebol inglês, que boa parte dos jogadores atuam em mesmos times, em mesmas ligas. Então tem essa questão, e isso é um fator que logicamente influencia, porque você já tem uma questão a mais pelo curto prazo de tempo de uma Copa do Mundo, você já tem essa questão do entrosamento maior entre a equipe. Sim, justamente. Sabe, também, vamos falar a verdade. Esses 38 gols, a Inglaterra marcou 14, 13. Então, assim, porque são todos os ingleses que jogaram na seleção inglesa jogam na Premier League. Então, isso aí ajuda também, né? Tem isso. Por exemplo, mas o futebol brasileiro tá bem capenga, né? Porque tem outros jogadores aí convocados às seleções, não jogaram e perdeu o futebol turco. A Turquia marcou 9 gols nessa Copa, sem estar. O campeonato inglês, aliás, o campeonato turco marcou 9 gols sem a Turquia estar, né? É, isso Pois é, mostra a queda do nosso futebol nacional, né? justamente a queda do nosso futebol nacional. A seleção brasileira que em 2002, por exemplo, tinha quase a metade dos jogadores jogando aqui no Brasil. Estou contando aí titulares e reservas, tá certo? Esse ano só tinha dois, né? Só tinha dois, o goleiro e o atacante. Enfim, o terceiro goleiro, no caso. Enfim, o meu amigo Saraiva, é o seguinte: se tem alguém feliz com essa final de amanhã, vamos aqui projetar um pouquinho a final. É o Emir do Catar, né? O Emir do Catar que investe no PSG. Porque tudo que o PSG queria, a cúpula diretiva, o Emir do Catar, é que chegasse duas seleções com duas figuras do PSG centrais na final, né? Porque vamos lembrar que é um grupo Qatari que gera o PSG. Então, cara, é um prato cheio para eles. Para eles, quem ganhar amanhã, ó, tá tudo certo. Essa Copa não foi no Catar por acaso. Ela aproveitou o Não, bom momento do time francês e levou a Copa para lá, justamente e para abrilhantar mais ainda e favorecer mais ainda o investimento feito, como você mais uma vez bem disse, temos aí figurando Messi e Mbappé disputando a final da Copa, ou o seja, que deixa o PSG mais rico do que nunca, Giovanni. a Croácia hoje deve ser o time mais odiado do Catar, porque tirou o Neymar, quase tirou o Messi e quase tirou esse grande cartaz aí da final, né? Pois é, acontece. E ganhou Tivemos na do. semifinal. Se na semifinal ainda tivéssemos tido Neymar contra Messi, Pois é, e agora tirou o Hakimi do terceiro lugar. O Hakimi, que é o lateral do PSG, bem falado, inclusive, né? Enfim, se a gente tivesse uma final Neymar contra Messi, seria interessante, porque seria não só um mega no cartaz lá no Catar, e também para o governo Catar, mas também aqui na América do Sul o negócio já está bombando, né? Já está bombando, mas enfim, são coisas que só o dinheiro do futebol explica, não é? Bom, Sara, vamos nesses minutos finais aqui, eu quero primeiro falar que a gente vai fazer outro vídeo agora para falar dessa final, né? Mais uma vez, inclusive, mas eu queria aqui só mandar um abraço. Ontem eu fui abordado lá no show da Banda Alex, né? Banda Alex, patrocina nós aqui.
Ontem eu fui abordado lá com o nosso secretário de Educação, João Marcos, pediu para mandar um abraço aqui para ele. Estou mandando. Um abraço, João Marcos. Além disso, eu queria também mandar um abraço aqui para a nossa Campina Verde querida, que está completando 84 anos de idade. Para quem não sabe, CV Connect é Campina Verde conectada. Então, é isso. Um grande abraço aqui para nossa Campina Verde querida, que está fazendo 84 anos de vida nesse sábado e vai fazer muito mais, evidentemente, até porque nós vamos ajudar essa Campina Verde de uma maneira jamais vista. Prestem bem atenção nisso, nos ajudem. E para isso, vocês têm que dar a sua curtida, o seu like, o seu comentário, ativar o sininho aqui neste canal, neste maravilhoso canal que vocês estão vendo, né? Aliás, eu estou tendo muito retorno interessante, sabe? Muito retorno interessante, assim, das pessoas falando, não, ó, legal, beleza e tal. E tem gente que é mais contida, né? Tem gente que te vê aqui no vídeo aqui, chega na tua frente, arregala os olhos assim, nossa, é aquele cara. É, arregala os olhos e não fala, né? Mas a gente percebe claramente. Pois é, não é, Saraiva? Manda aí um abraço aí Giovanni, para Campina não, Verde. não por acaso hoje eu vim de verde, né? Pois é, pois é, É uma alusão aí à nossa amada cidade de Campina Verde. Parabéns pelos 84 anos, nossa terra dourada. A gente sai, a gente viaja o mundo, né, Giovanni? Mas acaba voltando para a terrinha, porque quem tem um pezinho em Campina Verde nunca consegue ficar longe dessa terra, porque aí é uma cidade que é diferenciada de todas as demais pela paz, pela tranquilidade e pelo acolhimento que esse povo tem eita, para todo mundo, né? Então, Giovanni, sempre deixe o seu joinha, porque nós precisamos e fazemos isso aqui para vocês e temos muitas outras coisas para trazer no decorrer do ano, principalmente em 2023 aí que está chegando, e nós precisamos sempre do seu apoio, do seu carinho. Grande beijo, pois é. abraço. São Pedro se emocionou tanto com esse aniversário de Campina Verde que jogou água hoje das 9 da manhã até as 6:30 da tarde aqui. É isso. Até São Pedro se emociona com as festas campinaverdenses. Acertão, daqui a pouco estamos de volta aí para falar de Argentina e França e, claro, da despedida de Galvão Bueno. Será que ele vai parar mesmo? Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas que Galvão Bueno é aquele cara que sempre volta. Sempre volta, sempre volta. Tá certo? Até mais. Ó, daqui a pouco eu tô mandando um abraço para vocês de novo.